Senhoras e senhores, mais uma vez iniciando um novo episódio no Fala Guará Podcast. Lembrando que esse episódio também é um oferecimento da Facilite Consignado, a parceira ideal dos servidores públicos com as melhores taxas de juros do Brasil em créditos consignados, tá? Então, se você tem interesse em fazer uma contratação, se você possui imagem disponível, entre em contato com a nossa equipe também para que a gente possa encaminhar uma simulação para ti, tá? Sem compromisso. A gente vai encaminhar, inclusive, com a proposta de amortização. Também é um oferecimento da Aruan Bebidas, que fica situada aqui mesmo em Garanhuns, tá? Inclusive, eles trabalham com o sistema delivery, você recebe a bebida no conforto da sua casa. E também Comando Rastreamento, que é a única empresa de proteção veicular do interior do estado que ostenta a marca de 100% de veículos roubados ou furtados recuperados. Inclusive, o nosso convidado hoje, ele vai falar também sobre assuntos relacionados à criminalidade aqui no interior do estado. Então é um assunto extremamente importante e você precisa proteger o seu patrimônio. Sem mais delongas, estamos com um convidado extremamente especial, um cara muito importante também no que diz respeito à promoção de segurança pública, principalmente nas rodovias. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, Luciano Holanda? Para nós é uma satisfação imensa tê-lo aqui. Eu sei também que é a tua primeira experiência num podcast, então sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Agradeço, Jeff, a oportunidade. É uma honra para mim poder participar desse podcast aqui, desse lugar tão bem falado, tão bem comentado. O sucesso que você tem aí nas redes sociais, ele é notório. A gente aqui, que é de Garanhuns, percebe como você alcança o público aqui da região. E para mim, de fato, é a primeira vez, que eu estou aqui no podcast. E vamos ver como a gente vai sair aí desse bate-papo nosso aqui. Como eu te disse, nós estávamos conversando pelo WhatsApp aqui, é papo de boteco, inclusive tem cachaça aqui. Eu sei que você, como PRF, não vai beber provavelmente, mas fique à vontade caso queira quebrar aí o protocolo. Ô, rapaz, se pudesse, realmente eu tomaria, mas assim, de fato, agora não dá não. Mas enfim, Luciano, meu irmão, me diz uma coisa, como que se deu o teu ingresso na instituição Polícia Rodoviária Federal? Teu pai era PRF, havia um tio, havia um amigo, como foi, essa influência chegou para ti como? Cara, eu vou contar a minha história aqui, e como é a primeira vez no podcast, eu acho que vai ser a primeira vez que eu conto essa história aqui em algum canal de comunicação público. Eu trabalhei muito tempo, entre 2000 e 2005, numa empresa de informática. E meu irmão, servidor público federal, trabalha no TRT. Minha mãe, servidora pública federal também, trabalhava no antigo INAMPS, depois virou INSS. Meu pai não, meu pai é autônomo. E eu sempre vi os dois falando sobre o serviço público. Aquilo não me chamava muita atenção, até porque eu fazia escola técnica, antigamente era escola técnica, hoje é IF, e aí eu sou egresso também dessa instituição. E aí eu via aquela animação deles e, enfim, me chamava atenção, mas nunca me interessei por concurso. Comecei a fazer informática na Católica, Universidade Católica de Pernambuco, e aí comecei a mexer com informática, e entrei nessa empresa de informática. E aí um episódio me marcou. A gente fazia manutenção também em monitores. Naquela época, os monitores não eram como hoje, finos, eram monitores pesados. Não sei se você lembra, talvez não. Ainda lembro, sim. Monitores de tubo de imagem, como a gente fala. Claro. E aí, uma oportunidade, uma tarde, não lembro qual foi a data, mas lembro que foi a tarde, eu carregando os monitores e tinha um vendedor, que era uma casta diferenciada da empresa, muito bem vestidos, de terno, e esse vendedor, ele sequer abriu a porta para mim. Eu com monitores no meu braço, já tinha carregado uns 4, ainda faltavam mais uns 3, bem pesado, eu cansado, e eu olhei para ele e fez assim: tu vai acabar a tua vida carregando monitor aqui. Aquilo me tocou. Eu disse: não vou. Eu não vou, como ele disse, morrer carregando monitor aqui, eu não vou. Daquele dia, já eu comecei a estudar. Estudei por conta própria, comecei a estudar, comprei um livro do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e comecei a estudar. Estudava no ônibus, estudava em casa de noite, estudava depois da faculdade. E aí apareceu o concurso da PRF. Por que PRF? Porque era o concurso que estava em vista. Era o concurso mais próximo que tinha de tantos que tinham sido abertos naquela época. E aí, estudei. Quando eu entrei de férias da faculdade,
eu fiz um cursinho preparatório, né, foram 2 meses que eu fiz o cursinho preparatório, coincidiu com o início da prova, com a prova foi em janeiro, salvo engano. E aí, cara, papai do céu aí abençoou, e acabou que quando chegou em 2004, a prova foi em 2004, saiu a minha aprovação. Eu fui chamado em 2006, mas em 2004 saiu a listagem lá e meu nome estava lá incluído na lista. Então foi o teu primeiro concurso? Foi o primeiro concurso, digamos assim, com vontade de passar. O primeiro que eu fiz foi o TJPE, mas eu não tive vontade nenhuma, só me inscrevi, né. Esse concurso de 2004, inclusive, foram 2.200 vagas, e tiveram inúmeras pessoas que estavam ali concorrendo. Muitas das pessoas que estavam ali concorrendo, eu sabia que estavam como eu estava anteriormente. Me inscrevi por me inscrever, mas não estavam de fato estudando. Então, assim, eu lembro até hoje que a concorrência beirou em torno de uma concorrência líquida de 300 para uma vaga. E esses 300 de fato estavam ali concorrendo, né, estavam estudando. Então, assim, aquele concurso da PRF foi o primeiro que eu fiz com vontade de passar. Graças a Deus, Deus me abençoou com a aprovação nesse primeiro concurso que eu tive vontade mesmo de passar. Curioso que eu lembrei da filosofia estoica, não é sobre o que acontece, mas como reagir diante do que acontece. Então, aquela pessoa subestimou o teu potencial, ela disse que teu destino estava, em tese, comprometido, e aí você utilizou daquilo como mola propulsora, Isso, como estímulo para estudar. isso. E agora deixa eu te fazer outra pergunta. Tem muita gente que faz concurso por fazer, tipo, vai abrir concurso tribunal. Não me preparei, mas eu vou fazer porque eu quero adquirir experiência. Vai abrir concurso da PRF, vou fazer porque eu quero adquirir experiência. Então, qual o conselho que você daria para alguém que pretende se tornar PRF também, assim como você? Olha, o conselho que eu dou hoje é o seguinte, é focar naquilo que você quer fazer, né. Você citou aqui concurso para o TJ, concurso para a PRF. Eu aconselho que se você tiver vontade de passar numa área policial, estude para aquela área. Se você quiser fazer concurso para a área jurídica, estude para aquela área. Você fazer N concursos sem de fato focar no que você quer, a chance de aprovação é mínima. Quando eu quis fazer PRF, apareceram outros durante o trajeto, mas eu foquei na PRF. Por óbvio que eu fiz em 2004, era outra pegada de prova, né. Hoje em dia, eu até tive a curiosidade de olhar os concursos de hoje da PRF, eles inseriram inúmeras matérias na prova, né, objetiva, coisa que na minha época não tinha. Então, assim, o conselho é: quer focar na PRF? Se puder, faça um cursinho, estude, Código de Trânsito, faça, provas de editais anteriores, simulados, e foque no seu objetivo. Uma hora ele vai aparecer, uma hora Deus vai abençoar. Então, dentro dessa quantidade de conselhos que você acabou de apresentar aqui, o cursinho seria talvez o principal ponto. Se preparar através de uma plataforma, ainda que seja online. Isso. Eu gosto muito da plataforma, porque vai de cada um, né, Jeff? Cada um tem uma aptidão melhor. Tem pessoas que têm aptidão visual, né? Então, Sim, olhando uma videoaula, absorve mais. Já tem outros que conseguem, através do próprio podcast, absorver mais. A sim. aptidão auditiva dele é bem aguçada. Já outros, a leitura das apostilas desenvolve mais, né? Então, assim, a minha é a visual. Quando eu vejo, assisto videoaulas, eu consigo absorver bem. Até hoje. Hoje a gente faz cursos dentro da polícia, né, cursos que aprimoram nossa atividade, e quando eu estou vendo um curso, ministrado uma aula por vídeo, eu absorvo mais. Entendi. Então você tem que respeitar suas aptidões. Sim, O que deu certo pra A não significa que vai dar certo não pra B. necessariamente. Entendi. É conhecer a si mesmo primeiro e depois buscar ali o edital, buscar a maneira correta de absorver aquele conteúdo, a sua forma correta, que é diferente da do outro, né? Isso, e importante você ter dito, eu aconselho também você não esperar o edital sair, porque geralmente a gente sabe quando o edital sai, o prazo para a realização da prova é muito curto. Então você não vai ter tempo hábil de estudar todo o edital. Então estude antecipadamente. Por qual edital? O edital anterior. O último concurso da PRF foi em 2021. Então já tem um tempo, né, ou seja, a gente já tem 5 anos. Logo, logo vai estar abrindo um outro concurso, dado esse lapso temporal muito grande. Sim. Então o ideal é, o candidato que quer passar, comece a se basear no edital 2021 e foque nele. Hoje em dia o concurso da PRF exige ensino superior também? Sim, hoje exige nível superior. O meu concurso acho que foi o penúltimo que exigia apenas nível médio. Compreendo. A tua formação é É direito, direito também. federal. Quando você entrou para a PRF, você me disse que
foi o concurso que surgiu à época, mas pela maneira como você falou, deu a entender que não era algo que você tinha como um sonho, assim, foi algo que uma oportunidade que surgiu, você Isso. abraçou e conseguiu lograr isso. Mas a partir do momento que você foi para o curso de formação, ainda no curso de formação, você sentiu que aquele era o seu lugar? Cara, é como uma paixão à primeira vista, não dizem que existe isso, né. Quando eu cheguei no curso de formação, eu novo, 26 anos, eu me identifiquei com aquilo de uma forma absurda. Eu já tentei entrar em outras situações de caráter militar, digamos assim, muito embora a polícia rodoviária seja uma polícia civil, mas eu já tentei entrar no CPOR, né, que é aquele atividade temporária de tenentes, né, do Exército Brasileiro, mas eu não consegui. Eu não fazia faculdade à época, então eu não conseguia entrar, né, no CPOR. Mas sempre dentro de mim achava interessante e bonito a carreira militar, né, polícia militar, bombeiro, nunca tinha me interessado, com profundidade. O concurso surgiu, eu fiz, e quando eu comecei o curso de formação, como você bem falou, me apaixonei. E aí já são 20 anos, né, esse ano eu completo 20 anos como PRF. Cara, impressionante, impressionante. Eu costumo dizer sempre, e é uma adaptação de uma frase do Napoleão Bonaparte, aí eu vou trazer essa frase para o meu meio, né, profissional também. Trabalho na segurança pública e estou como um policial militar. E o Napoleão Bonaparte, ele dizia que o poder é para o homem o que o tempo é para o vinho. Melhor os bons e azeda os ruins. E eu costumo dizer que o militarismo é para o homem também o que o tempo é para o vinho, né? Isso. E melhor os bons e azeda os ruins. E dentro da PRF não existe essa estruturação militar na hierarquia, né? E você falou em 20 anos de atividade. Eu não sei se sempre foi assim, mas hoje, pelo que eu conheço, de contatos que temos em comum, você é um cara muito bem avaliado, muito bem quisto. Então, o que me leva a crer que esse tempo na PRF também te aprimorou. Qual que é o segredo disso? Qual é a magia? O que é que tu fizeste? Tu ouviste teu pai? Tu tem alguma referência? Tem um mentor que te orientou a bem viver? Cara, eu não tive um mentor, né, digamos assim. Eu passei por vários estados brasileiros, posso contar aqui rapidamente qual foi a minha trajetória. Eu entrei pelo Maranhão, uma cidade chamada Imperatriz, em 2006. Passei 6 anos nessa cidade e fui transferido, removido para Pernambuco. Voltei para Pernambuco, meu estado de origem, em 2012. 2012 eu fiquei até 2018, numa atividade de corredoria. Depois eu abro um parênteses aí, que foram 13 anos nessa área. E depois de 2012, 18, perdão, eu fui convidado para assumir a função em João Pessoa, na Paraíba. Um estado bom, vizinho a Pernambuco, muita gente falava muito bem, era um novo desafio e eu fui. 2018, fiquei até 2020, próximo à pandemia. Aí fui convidado para assumir a função em São Paulo. Fui para São Paulo. Depois de São Paulo, passei um tempo, fui convidado para Alagoas. Fui para Alagoas. Depois de Alagoas, voltei para Pernambuco, para Recife, e depois de Recife, vim para aqui, para o interior do estado. Nesse trajeto todo aí, nessas andanças todas aí, eu conheci diversos estados. Não morando no estado, mas fazia um trabalho específico, um trabalho esporádico, ia lá fazer uma visita, uma atividade correcional, fazer investigação disciplinar, enfim. E aí eu fiz aí, tive o prazer de conhecer quase todo o Brasil. 5 estados aí que eu não conheço, apenas Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. O resto do Brasil todo eu conheço. E então, assim, o que é que me fez, o que me moldou, acima de tudo, eu acho que foi realmente, uma educação doméstica, sabe. Meus pais, eles sempre me orientaram muito em relação a isso, a ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa, que escuta mais do que fala. Apesar de falar muito, eu converso muito, eu gosto muito de falar, mas eu gosto também de escutar muito. Então acho assim, olho no olho, você ouvindo a história de um usuário abordado, você saber identificar que aquele usuário, ele está com dificuldade financeira, que aquela autuação vai impactar diretamente no bolso dele. Você poder se sensibilizar com aquela situação, você poder, ajudar uma vítima de um sinistro de trânsito, você poder acolher uma criança, e aí eu abro outro parênteses também, que aquilo marcou muito na minha vida no Maranhão.
onde eu estava, fomos acionados para um sinistro, né, um acidente, falado, e quando eu cheguei, eu vi um carro tombado e uma criança, próximo do carro lá chorando. Tem algumas pessoas próximas, a criança estava chorando muito. Eu cheguei perto dela, disse que foi, ela disse: "Moço, tira meu pai e minha mãe dentro do carro, eles estão ali", ela chorando. Eu disse: "Eu prometo a você que eu vou tirar seus pais do carro". Naquele dia estava meio chuvoso o tempo, eu me abaixei, consegui com a faca cortar o cinto onde eles estavam presos, tirei a mãe, depois tirei o pai. Então aquela gratificação que eu tive, aquela satisfação que eu tive de poder sa dar àquela criança, prometer àquela criança e cumprir a promessa, cara, aquilo ali realmente ele, mexeu muito comigo. Então assim, esses 20 anos mostraram muita coisa. Eu me arrepiei aqui com essa história, de É. verdade. Esses 20 anos mostraram muita coisa e o que me fez chegar até hoje aqui, hoje como gestor máximo aqui da PRF Garanhuns, eu acho que foi isso aí, cara, foi a empatia, foi a sensibilidade, foi a humanidade que muita gente, acredita que policial não tem, e eu discordo, acho que policial sim, é bem humano. E a prova viva disso somos nós 2. Cara, impressionante. Obrigado, inclusive, por partilhar comigo não, com o público de maneira geral. Que realmente é uma história comovente essa do Maranhão, do acidente, enfim, e todas essas experiências que te moldaram, né? Nós somos resultado das nossas experiências. E eu acredito que conforme o tempo passa, as imposições do universo para que as mudanças ocorram, elas são muito evidentes, né? Hoje em dia o policial ele tem que ser mais técnico, ele tem que ser mais humano também. Aquele perfil de policial de outrora já não é mais compatível com os tempos atuais. Aquele cara truculento, o cara que é extremamente positivista, principalmente em relação ao trabalho relacionado ao trânsito, infrações de trânsito, enfim. Mas, Luciano, qual foi a situação enquanto policial rodoviário federal que mais te marcou? Tô falando de ocorrência, teria sido essa do Maranhão? Essa foi o que me marcou bastante. Eu tenho vários casos aí, inclusive é uma vontade, um desejo meu, ao final da minha atividade aqui na PRF, né, ainda faltam 8 anos pra me aposentar, é escrever um livro chamado Causos da PRF. Olha, eu tô falando aqui o que que eu Já posso tem um fazer. spoiler, já. E aí eu tenho vontade de escrever muitas coisas que aconteceram, e tiveram várias aí, tiveram situações gratificantes como essa, né, da menina, se não me engano, da Isabel. E faz muito tempo, isso foi em meados de 2008, né, então faz muito tempo realmente, mas me marcou e aquela cena ali dela chorando me marcou bastante. Mas tiveram vários casos aí onde eu pude também atuar, eh eh, muito mais no intuito de salvar vidas, né. Tiveram casos onde eu tive confrontos policiais, natural, né, naturalmente com 20 anos você em um momento teve alguma coisa nesse sentido. Muito embora a PRF não tenha isso corriqueiramente, mas já tive. Com resultado morte? Não, não, graças a Deus não houve resultado morte. Sim. Mas o que marca mais em mim, o que marcou mais em mim nesses 20 anos foi realmente as ações que eu fiz e consegui salvar vidas. Um fato também no Maranhão, o ônibus saiu do leito e desceu uma ribanceira. Então o ônibus ele capotou e acabou ficando no final lá embaixo da ribanceira. Quando eu cheguei, eu e o mais antigo, ele já estava prestes a se aposentar, eu lembro da frase dele, ele fez assim: "Novinho, desce que eu não vou conseguir descer essa ribanceira não". Aí eu desci, e aí quebrei protocolo, não usei luva, mas tinha ali marcas de sangue, né, o ônibus todo retorcido. E eu fui entrando no ônibus para tentar salvar as pessoas, ou tentar tirar as pessoas que estavam ali. E o ônibus estava um pouco cheio, e a gente tinha pensado como é que ia fazer para tirar aquelas pessoas daquela localidade tão de difícil acesso e levar lá para a rodovia, que estava lá em cima. E aí eu tive uma ideia, foi bem interessante, porque os carros funerários eles chegavam lá, né, para tentar, dar apoio, e eu falei com eles lá, disse: "Olha, eu vou precisar da gaveta de vocês". Que gaveta? Aquela prancha que os carros levam na traseira, né. E a ideia foi descer aquela prancha, amarrar a pessoa que estava com o braço quebrado, uma perna quebrada, enfim, qualquer coisa, e subir aquela prancha para a ambulância poder resgatar a pessoa lá em cima. As ambulâncias, né, porque foram várias cidades,
Então acho que o ônibus tinha mais ou menos, acho que umas 22 pessoas, e a gente conseguiu salvar naquele dia, acho que umas 12. Caramba, irmão. Isso à época foi noticiado pela mídia também, esse trabalho heróico da PRF. Jeff, Imperatriz, quando eu cheguei lá, ela era uma cidade, por mais que seja a segunda cidade maior do estado, mas em 2006, 2008, ainda é uma cidade muito apagada dentro dessa questão de mídia. A própria mídia também, né, era uma questão muito residual. Então não tinha hoje essa velocidade de comunicação que nós temos hoje. Então, para uma equipe de mídia, de repórter chegar até o local, era muito difícil. O que eu observo muito no nosso meio, enquanto operador de segurança pública, é que quando ocorre um erro, torna-se manchete a nível Brasil. Mas quando acontecem os acertos, e eles são muitos, simplesmente não há relevância midiática, eles não colocam isso em evidência. Então é algo que, enquanto comunicadores de um podcast, nós também tentamos aqui quebrar isso. Sim. Né? E daí a importância de trazer pessoas convidadas, feito você. Porque, de fato, quem muito faz, naturalmente, também erra. Sim. E erra em maior proporção do que aqueles que fazem pouco. Tá? Mas eu costumo dizer que a qualidade, ela deve ser sempre colocada numa posição de destaque. E a maioria dos operadores de segurança pública, eles têm uma qualidade elevada. Porque não é uma profissão como outra qualquer. É um sacerdócio. Você impõe uma pistola, uma arma de fogo, você traz um colete à prova de balas. É um colete à prova de balas, ou seja, o profissional do contrassenso. Tem fogo, tem sangue, tem tiro, tem morte. Ao invés de se afastar, você se aproxima. Perfeito. Você vai contra a natureza humana. Então, não é uma profissão para qualquer um. E então, estudante que pretendia fazer o concurso e ingressar na PRF, até então não tinha isso como um sonho, hoje é um cara que se realizou dentro da profissão e dá para perceber que você é um cara vocacionado. E eu gosto, sabe, Jeff, do que eu faço. E quando eu passei na PRF, comecei a trabalhar na PRF, eu comecei a desenvolver uma coisa assim que eu falo para todos os colegas, todos. E isso pode servir até para os colegas que não são da área de segurança pública. Você falou, nossa profissão de fato é um sacerdócio. Sacerdócio. É uma profissão estigmatizada. Sim. É uma profissão que é tida como truculenta, como você falou. Ainda hoje, em alguns aspectos, ela é, né? As pessoas apontam, sei lá, grupos especializados como grupos truculentos, grupos que digamos assim, agem com mais rigidez, né, com mais agressividade. Mas todas essas pessoas, os policiais, servidores de segurança, servidores do TJ, servidores de qualquer área, eles são, acima de tudo, o quê? Servidores públicos. Eles estão ali na função para servir ao público. Isso. Então, isso que me move é servir ao público. É chegar em um usuário e ser bem atendido na minha casa, ser bem atendido na minha unidade operacional, ser bem atendido na minha delegacia. É uma pessoa chegar no Tribunal de Justiça e ser bem atendido pelos serventuários. Então, acho que o servidor público, ele tem que trazer dentro dele essa ideia de servir ao público. Por óbvio que a gente também, nós somos seres humanos, e a gente também dança conforme a música, como falam, né? Então, se você serve bem a uma pessoa e a pessoa não lhe serve bem, óbvio que você não vai ficar ali abaixando a cabeça para tudo. Mas a primeira atitude de um servidor público é servir aquele público, servir aquela pessoa. Eu acho que se todo servidor tivesse ideia, eu acho que essa imagem de truculência, imagem de rispidez, eu acho que ela vai cair por terra ao longo do tempo. Que eu também tenho uma postura semelhante à sua, não à toa que nós temos uma relação de proximidade, porque semelhantes se aprovam, enfim, se ajudam e se aproximam. Eu compreendo que conforme o policial ele exerce uma postura de urbanidade, ele conquista a confiança da população. A população de bem passa a procurar esse policial e vai revelar informações importantes. E naturalmente você logra êxito e em ocorrência você faz grandes apreensões. Eu tive a oportunidade de participar de um seleto grupo. Sou extremamente grato pela oportunidade que a polícia me proporcionou, que foi o GAT. E mais recentemente eu operei numa cidade chamada Canhotinho.
nós conseguimos fazer grandes apreensões muito em função desse contato próximo com a população. Então, eu considero isso fundamental. É como você falou, a questão de você tratar o outro como gostaria de ser tratado e esperar que a polícia que está de serviço no seu dia de folga trate os seus, entendeu? Como você gostaria de ser tratado. E você, digo isso, você fazer isso, você ter coerência entre aquilo que você fala, como estamos conversando aqui, e aquilo que você faz, o reconhecimento das pessoas na rua. Então é sobre valor, não é sobre preço. Isso. E a gente poderia entrar também em outro fator, falando sobre valor e sobre preço. A carreira do PRF, ela é tida dentro desse arcabouço da segurança pública como uma das mais promissoras, né? Nós costumamos chamar vocês na segurança pública de primos ricos, né? São salários melhores, são equipamentos melhores, as instalações também são sempre melhores. Então, o salário da PRF hoje é um salário bom, é um salário justo. Antes de entrar na questão do salário, eu queria até fazer uma colocação aqui e parabenizar e agradecer a parceria da Polícia Militar, né, com a PRF, sobretudo aqui em Garanhuns. Eu tenho um contato excelente com a comandante aqui da Polícia Militar, comandante Marina, vou deixar um abraço para ela. Os grupos especializados, como você falou, Gato, operam com grupos especializados que nós temos aqui. A PRF também tem um grupo especializado, né, nosso grupo de patrulhamento tático. Também deixar aqui um abraço aqui, um parabéns aqui a esse meu grupo de patrulhamento tático, né, o GPT, que a gente chama aqui da D03, Delegacia 03, que é Garanhuns. Então, assim, essa parceria que a gente tem com a Polícia Militar, a Polícia Civil, essa integração entre as forças era essencial. E eu admiro demais o trabalho da Polícia Militar. Vocês são guerreiros abnegados, guerreiros que estão ali diuturnamente servindo a população, às vezes sendo apontado, mas sempre de cabeça erguida. Então, assim, você está de parabéns, você exerce um papel fundamental para a sociedade e sempre uma honra trabalhar com vocês. Voltando à questão do salário, a gente hoje recebe um salário muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tivemos realmente uma evolução salarial bem significativa ao longo dos anos. Óbvio que, em comparação com outras carreiras, há uma certa disparidade, mas, assim, hoje é público, não tenho o que discutir. Hoje o PRF iniciante, ele inicia com R$12.000, então, assim, não é um salário ruim para quem está iniciando uma vida de concurso, entendeu? Então, eu acho que dá sim para se manter com um salário desse. E aí, se ele quiser galgar o melhor salarial, ele pode sim buscar outras melhoras no concursos, porque a gente sabe que o mundo está aí, né? O mundo de concurso está aí. Então, cabe a pessoa interessada se debruçar naquilo que ele quer, seja do ponto de vista pessoal, por satisfação pessoal, seja do ponto de vista financeiro. Então, tá aí para os concurseiros, como a gente fala, escolher o que quiserem. Mas a PRF é uma instituição muito interessante, sou apaixonado. Eu acho que o salário da gente é um salário interessante. Nós temos equipamentos muito interessantes. Nosso helicóptero aparece aqui de vez em quando, né? Sim, sim. Vou dar outro spoiler também, como já todo ano vem o FIG, né? Nós vamos ter de novo aqui a aeronave. Se pudermos aqui, vamos fazer algum tipo de voo aqui com algumas pessoas, né? Porque tem a questão de custo para levantar voo, etc, uma questão mais técnica. Mas a gente tem equipamentos excelentes, equipamentos pessoais, né? Armamentos excelentes, viaturas boas, excelentes, quer dizer, temos uma estrutura de unidade policial como aquela que você conhece aqui em Garanhuns, que é espetacular. Sim, verdade. Então, assim, a PRF, ela é sim tido como um órgão muito bom de se trabalhar. Eu sou suspeito a falar, né? Suspeito de falar da PRF porque eu amo essa instituição. E enquanto eu estiver aqui nela, meu sangue, meu suor vai ser inteiramente dedicado à construção do nome PRF e à servidão à sociedade. Pode ficar tranquilo que você já cumpre com esse papel com muita maestria, com muita qualidade. Obrigado, cara. Aproveitando isso, como você falou, citou o nome da comandante, a Coronel Marina, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na 11ª Companhia, com sede em Lajedo, e à época ela era minha subcomandante. Sempre foi uma pessoa excepcional também. E agora, enquanto comandante do 9º BPM, ela vem alcançando números
extremamente expressivas no que diz respeito ao combate à criminalidade. E mais que isso, um comando feito de forma humanitária, ouvindo as particularidades de cada policial, priorizando a saúde da tropa, principalmente a saúde mental da tropa. Nós sabemos que são muitos os agentes de segurança pública cometidos, por exemplo, pelo burnout. Hoje morrem mais policiais por suicídio do que por confronto direto com a criminalidade. Enfim, essa visão humanitária de pessoas que exercem posições de comando, ela é extremamente necessária e fundamental. Eu acredito que nesse ponto também, você enquanto chefe da PRF aqui em Garanhuns, se assemelha também a Coronel Marina. E eu acredito que o sucesso da segurança pública tem uma relação direta com a integração entre as forças. Inclusive, existe um grupo aqui, e eu acredito que você também deva fazer parte, chamada integração, foi, salvo engano, Isso. uma ideia, né, executada pelo Tassis, e é impressionante como a gente consegue compartilhar informações, solicitar apoio, e todo mundo se ajuda, e no fim das contas a sociedade ganha muito com isso. Então, eu acredito que talvez o segredo para o sucesso da segurança pública esteja justamente na integração. Isso. A integração ela é fundamental. A gente, sozinho, nós não conseguimos combater, como você bem disse, a criminalidade, né? Enquanto nós, servidores da segurança pública, nós visamos aí a segurança da sociedade, né? O bem-estar da população, a incolumidade física das pessoas. Existe o outro lado, das pessoas que querem fomentar o crime, que querem se manter dentro do ilícito. Então, assim, isoladamente, o órgão de segurança pública que vai ali confrontar com aquelas pessoas, ele não se sustenta. Tem que ter o apoio. Então, por isso que eu ratifico aqui a minha gratidão à Polícia Militar, que sempre apoiou a PRF. Sempre. Você e tantos outros aí, guerreiros e combatentes aí da Polícia Militar, é meu eterno agradecimento aí por vocês estarem junto com a gente. A gratidão é tudo nosso, meu cara. E é justamente isso, né? Somar forças e exercer a humildade, reconhecer que existem lacunas que podem e devem ser preenchidas, tanto da nossa parte enquanto policiais militares, da nossa parte enquanto PRFs, policiais penais também. Enfim, antes havia uma certa rivalidade, polícia civil, polícia militar, PRF, mas isso, graças a Deus, na nossa região não ocorreu. A gente sempre buscou a ideia de completude. Mas, enfim, em relação à PRF, uma dúvida agora me enxergue como ser um leigo, alguém que não conhece as particularidades da instituição. Como que funciona essa questão da hierarquia lá dentro? Porque no militarismo existe o soldado, do soldado ao subtenente, do tenente ao coronel. E essas promoçõões ocorrem para o praça através do merecimento, da antiguidade, da bravura. E para os oficiais ali é um concurso à parte, CFO, enfim, como que funciona essa dinâmica de Então, promoção na PRF? como você bem disse, né, a Polícia Militar ela é instituição militarizada. Exato. A Polícia Rodoviária Federal ela é uma instituição civil, né, é uma polícia civil. Ela tem um cargo único. Todos nós somos policiais rodoviários federais. É bem verdade que na PRF existem vários segmentos. Existe o PRF que pilota helicóptero, existe o PRF que trabalha com cães, existe o PRF que trabalha educação para o trânsito. E esses PRFs, eles, muito embora tenham essas atividades específicas, mas eles continuam sendo policiais rodoviários federais. Dentro da PRF, nós temos o policial da atividade fim, que é aquele policial que fiscaliza na pista, na rodovia, e temos as funções de gestão. Então, temos vários níveis de função de gestão. Até certo tempo, eu fui chamado para Garanhuns para assumir a função de núcleo de policiamento e fiscalização. Eu era até então o chefe de núcleo de policiamento e fiscalização. O que é que o chefe de policiamento faz? Ele vai gerir os policiais da atividade fim, escala de serviço, férias, permutas, se preocupar com missões que vão ser executadas, né, ao longo do ano. E no unidade descentralizada, que é uma delegacia, além dessa função, tem a função de chefe de delegacia, que é essa que eu estou exercendo atualmente. É a função mais ampla, digamos assim, dentro de uma visão macro do que é a gestão daquela unidade descentralizada.
é a ligação direta com o superintendente que fica em Recife, né, o superintendente do estado. Então, assim, eh, essa ascensão ela se dá não por tempo de serviço, nem por, digamos assim, eh eh, não vou dizer mérito não, porque tem sim o mérito, mas ela se dá por escolha do superintendente, uma função de confiança, né. E nessa função de confiança, nessa escolha do superintendente, ele observa, claro, né, o tempo de serviço do policial, ele observa o mérito daquele policial, as qualidades daquele policial, e aí, dentro de uma visão inteligentíssima de um gestor, que é saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele faz as indicações para essas funções de chefia. Então a gente tem essa ascensão, digamos assim, que é uma ascensão, aleatória não, senoidal. Por que que eu digo isso? Porque hoje você pode estar executando a atividade fim, você pode estar mais para frente exercendo uma função de gestão, depois voltar para a atividade fim. E não há nenhum demérito nisso. A gente, enquanto PRF, a gente tem isso muito bem esclarecido, que o superintendente da PRF no estado, que é uma figura importante, ele pode, por uma questão ou outra, voltar para a atividade fim. E então, assim, para a gente, essa questão de hierarquia, ela se dá no momento em que ele está como gestor, mas ele pode voltar a ser o policial da atividade fim, de executar aquelas atividades diretamente com o usuário. Curioso, então a PRF ela consegue aproveitar muito bem as aptidões dos seus colaboradores. É, Isso. e eu, por isso, enfim, eu não posso me aprofundar muito nesse assunto, mas aparentemente a instituição Polícia Militar não consegue fazer isso muito bem. Eu acho, Jeff, porque assim, o que é que eu acho? Como você bem disse, né, Polícia Militar, ela tem uma hierarquia muito consolidada. Então ela tem as patentes, né. Sim, Um soldado, ele quando ascende para um nível de sargento, ele não volta para ser soldado. Então, assim, é uma ascensão, como você falou, por mérito, né, por tempo de serviço. Eu também estou falando aqui também tem um pós-morte, você morre e é promovido. mas aí ninguém quer ser promovido por essa Isso, por essa situação, né. Tem também a da aposentadoria, né, quando você aposenta, você sobe também, isso, né. isso. Então estou falando aquilo que eu conheço de ouvir falar, né, não estou inserido na instituição. Mas, assim, como você bem disse, se você quiser ascender a uma carreira de oficial, você tem que fazer um concurso para Isso, aquilo, é assim, né. exatamente. Então, a diferença que eu vejo é que a Polícia Militar, assim como o Exército, eles ele é uma instituição que tem patentes muito bem declaradas, né, delimitadas. Já a PRF não existe essa questão de patente. Por muito tempo eu ouvi essa história do inspetor, né, você deve ter Eu ouvi ouvido, né. falar, sim. O inspetor, isso por algum tempo realmente existia essa divisão, de inspetor e agente. Depois isso caiu por terra, não existe mais isso. Hoje quem chama o outro inspetor é mais por uma questão de respeito, tempo de serviço, mas não é algo assim que não é uma patente que ele adquire, entendeu? Como seria um tenente ou um capitão, um coronel. Então a Polícia Militar, eu acho que a diferença é mais isso, assim, a patente de vocês, a hierarquia de vocês, a ascensão de vocês, ela é uma ascensão vertical, e ela não desce, ela só tende a subir. E aí eu acho que a diferença da PRF é essa, né, é que a gente não tem essas patentes tão bem, assim, delineadas, digamos assim, né. A gente não, na verdade, não tem patente. A gente tem função de confiança que você exerce naquele momento. Interessante. Vou te colocar agora contra a parede, tá? É uma pergunta que eu já presumo até qual deve ser a resposta, mas Va você acredita que o sistema de gestão de força e segurança pública mais adequado é o da Polícia Militar ou da PRF? Cara, realmente você me botou aqui numa fogueira. Eu acho que eu vou responder da seguinte forma: para um aspecto, eu acho que a Polícia Militar, esse sistema de gestão e de hierarquia, ele é extremamente importante, porque se não houver esse sistema de hierarquia e patente, eu acho que vai beirar a desordem e o caos. Eu acho que você tem que ter sim aquela pessoa que deve responder pela equipe, pela tropa, e aquela pessoa tem que passar por um processo de ascensão, por vezes até árduo, né, quando você vai fazer um curso especializado, Sim, sim. e aí, curso operacional, quer que seja, e ele acaba adquirindo aquela experiência tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista operacional. Então ele vai ser o focal daqueles que estão ingressando. Por outro lado, essa questão de você só ascender
pode trazer também um viés um tanto quanto, assim, prepotente. Você chegar e falar assim: "Eu nunca vou voltar a ser soldado. Então aqui agora eu sou o sargento ou o tenente, nunca mais vou ser soldado". E aí pode beirar também, não estou dizendo que acontece, mas pode beirar um pouco de, digamos, prepotência, né. E aí esconde aquela humildade que eu acho que todo gestor deve ter. Já na PRF, a gente não tem essa hierarquia tão delimitada, a gente na verdade não tem hierarquia, como eu falei agora há pouco, e isso, por um lado positivo, deixa o policial naquela ideia de que eu estou aqui como gestor, mas amanhã não estou. Então eu tenho que tratar os meus iguais de forma igual, Sim, porque amanhã ele vai estar do meu lado, sim, trabalhando. Já por outro lado, tem aqueles que vão dizer: "Não, enquanto eu estou aqui como gestor, vai ser na minha toada, no meu ritmo". E aí vai de cada um, né. Eu respondi sua pergunta, mas respondi de um lado e do outro. Você me botou na você parede, ficou em cima da parede. e eu acabei respondendo do lado do outro. Mas eu acredito pessoalmente que eu acho que essa situação de você, eh, poder observar o próximo, observar o par, né, ainda que ele seja um subordinado seu, ainda que ele seja um praça e eu oficial, mas observar aquele cara como um colega de trabalho, eu acho que independente de patente, você pode ser capitão, pode ser major, você ter empatia com aquele soldado, aquele praça, eu acho que você vai ser um bom gestor. Eu acho que é esse sistema que funciona. Perfeito. Saber lidar com gente, né, Isso. exercer a humanidade. O argumento principal que sustenta o militarismo é a disciplina. O militarismo é necessário para que se mantenha a disciplina. O controle de grandes tropas demanda força, e eu acho que isso faz sentido. Eu até tenho algumas críticas ao militarismo, mas não defendo, o fim do militarismo, defendo mudanças, Uhum. porque o sistema, da maneira como está e sempre esteve, ele institucionaliza, digamos assim, o assédio moral, ele permite o assédio moral. Perfeito. Eu sei que a PRF tem um número muito menor de colaboradores, Sim. mas ainda assim é um número expressivo. Então esse argumento de que o militarismo é o que garante a disciplina poderia ser aplicado também Sim. no PRF. Mas, lógico, eu não tenho um conhecimento profundo da instituição, porque eu não faço parte dela. Mas pelo que eu observo, PRFs estão, na maioria das vezes, bem vestidos, com uniforme padrão, posturados e aparentemente se respeitam. E padrão também é um respeito muito expressivo em relação aos beneficiários dos seus serviços, ou seja, as pessoas que trafegam ali nas rodovias federais. Então, você me disse que exerceu a condição de correcional, Isso. e eu imagino que deva ter enfrentado situações desagradáveis ocupando essa posição. Sim. Então, seria correcional a posição de corregedor que sustenta a disciplina dentro da PRF? Sim, é um setor dentro da PRF, né, como em todo órgão público existe, né, Sim, a corredoria, é um setor que ele visa disciplinar, né. Ele tem ali as normativas que disciplinam as condutas dos servidores. Então, assim, como você bem disse, se não tiver lei, se não tiver normativo, eh, aquela sociedade, a própria sociedade, nós temos o Código Penal para quê? Para balizar a sociedade, sim, né. É assim que o Código Penal ele é inserido no ordenamento jurídico, ele vem para balizar as condutas da sociedade. Porque se não tivesse isso, viraria um caos, viraria uma selva e cada um por si. Então a corredoria, eu acho que ela vem para um órgão, público para balizar, dentro daquilo que ela determina o que é o certo e o errado, a conduta do policial. Então, eu trabalhei muito tempo na corredoria e, assim, tive o prazer de poder passar para o efetivo, em vários estados que eu já trabalhei, um pouco do que eu entendia, o que era o certo e o justo, mas dentro dos normativos e das leis que balizavam o serviço público. perfeito. Mas já aconteceu de chegar para uma missão de fiscalização e ser hostilizado, por exemplo, pelos companheiros? Já, muito, muito, porque, assim, a gente sabe que o ser humano, ele não é igual, né. Todo ser humano ele tem uma cabeça, tem um mundo.
E nem todo ser humano, ele, independente de ser policial ou não, de ser servidor público ou não, ele não vê a disciplina e a ordem como algo positivo. Muitos veem como algo negativo, como algo opressor, Sim. né? E aí eu já fui, sim, hostilizado já em algumas situações, né? Já fui mal visto. E aí o meu jeito aí de brincalhão, um jeito assim mais descontraído, mais leve, eu conseguia, digamos assim, quebrar alguns muros, alguns obstáculos, tirar algumas armaduras e conseguia alcançar aquela pessoa que estava lá dentro, que estava blindada por uma armadura, e quando via a corredoria, quando via minha presença enquanto corredor, usava ela para poder se afastar de mim. Dava do meu jeito, entrando e dizendo: "Não, você está aqui, vem para cá, vamos conversar aqui fora". E tirava aquela pessoa de dentro daquela armadura e descobria quem era de fato aquele servidor, que até então estava com medo de mim, e passava a ser meu amigo depois de algumas horas de conversa. Tens uma característica que é muito rara, que é a capacidade de ler pessoas, de mapeá-las, de enxergar o que os comuns não enxergam. E isso é uma característica muito própria de gestores bem-sucedidos. Então, parabéns por isso também, Obrigado, cara. tá? Ainda no tocante a essas questões relacionadas ao trabalho correcional, na PRF também são altos os índices, os registros de corrupção. Então, Jeff, aí eu gosto de falar dessa área porque são 13 anos, né? Sim, Dos 20 anos que eu tenho de PRF, 13 anos foram trabalhando nessa área. E quando eu entrei, em 2006, de fato, aí é algo indiscutível, inegável, não tem como a gente colocar peneira nesse sol, que a corrupção era algo muito forte dentro não só da Polícia Rodoviária Federal, mas de tantos outros órgãos, né. Com o passar do tempo, e aí é onde eu falo que o trabalho, ele se deu muito mais, não na repressão aos policiais, aqueles que não queriam trabalhar de forma honesta e correta, mas muito mais a uma mudança cultural à sociedade. Eu vou falar um caso aqui que é também um caso, pessoal, e vai constar também no meu livro, onde, no Maranhão, alguns usuários, eles entregavam o dinheiro dentro do documento do carro. E eu entrei com 26 anos e usava uniforme, parecido com o uniforme de alguns policiais antigos, né. Cultura dos usuários era de oferecer dinheiro, né, não necessariamente policiais pegavam dinheiro, mas assim, era oferecido dinheiro. E aí quando um policial me viu, ou um usuário me viu, aí ele tomou o documento da minha mão e disse: "Eita, desculpa, eu pensei que era um antigão". Aí eu disse: "Mas por que, cidadão, você fez essa distinção do antigão e do novo? Não existe o antigão e o novo. Não existe o policial que você vai dar dinheiro e que você não vai dar dinheiro. Existe aquele policial que vai trabalhar honestamente e aquele que não vai honestamente. Então você não precisa fazer essa distinção do novo e do velho. Todos nós somos bons policiais. Quem tem que mudar a cultura, quem tem que mudar o ato de entregar o dinheiro é você. Você não precisa fazer isso, seu carro está correto, você pode seguir viagem". Então, assim, aquilo foi uma atitude que eu tomei, que eu comecei a plantar a semente, por mais que tenha sido pequena, mas eu quis plantar naquele usuário a ideia que hoje nós temos, de que não há necessidade de entregar dinheiro para um policial. Então, assim, respondendo sua pergunta, a corrupção ela existiu, sim, mas ao longo dos anos ela foi desaparecendo. Hoje, eu já tenho algum tempo que eu estou fora da corredoria, então não sei te afirmar com certeza se ainda há algum tipo de foco de corredoria dentro do Brasil, mas eu posso afirmar que a grande maioria dos policiais, se não a totalidade dos PRFs, eles são honestos. Isso eu posso afirmar. Mudou muito essa concepção de que policial era corrupto, é corrupto, né. Isso por vários motivos, isso porque, os concursos vieram para trazer pessoas, mais novas, com mentalidades diferentes, né. A cultura do brasileiro mudou bastante também. A gente hoje vê, eh, pelas nossas novas gerações, que essa ideia da corrupção de comprar o seu passe, a sua liberdade com poder pagar, isso vem se apagando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, eu acho que a corrupção hoje no Brasil, na PRF, eu acho que
se não chegar a zero, mas beira zero. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu fiz parte dessa transformação. Nesses meus 13 anos de corredoria, eu consegui modificar muita coisa. Eu consegui modificar um pouco da cultura da sociedade e mostrar que a PRF não é aquela polícia corrupta que era tida como antigamente. Existe aquela frase clichê muito utilizada, que se você não for capaz de mudar um ambiente, mude de ambiente. E eu considero que isso faz muito sentido. E dentro da cultura organizacional de uma instituição, e quando eu falo em cultura, eu estou falando em quantidade. Quando existe uma quantidade massiva de indivíduos que praticam determinadas condutas, ainda que sejam erradas, aqueles que não compactuam, apesar de certos, tornam-se errados. Isso. Porque a cultura, ela força o indivíduo a se adaptar ou se afastar. E daí a importância de novos policiais, né? Daí a importância também do advento da internet, trazendo mais informação para a população. Daí a importância também do beneficiário dos serviços da polícia conhecer dos seus direitos e utilizar o aparelho celular, por exemplo, para filmar uma conduta irregular, uma conduta ilegal. E quando eu falo algo desse tipo, eu sei que naturalmente eu serei mal interpretado por alguns, mas eu só costumo considerar a opinião daqueles que levam a vida que me ajuda a melhorar a minha. Sim. Então, a opinião dos desonestos, na verdade, não me interessa. E eu prefiro interpretá-las como um elogio ou como uma bênção, porque eu sei que eles não se aproximaram de mim. Até porque desonestidade, né, Jeff, ela não está ligada a nenhuma atividade policial. Não, A desonestidade, ela acontece em qualquer segmento da sociedade. é o indivíduo, né? É o indivíduo. Então, assim, essa questão de ser honesto e desonesto, ela foge do espectro da polícia, foge do espectro do servidor público, do magistrado, enfim, ela vai do ser humano. Eu acho que tem muito a ver, muito mais com a índole do ser humano do que com a atividade que ele exerce, né? Você pode receber um salário estratosférico, mas se você tiver a índole voltada para a corrupção, você vai se corromper. Eu acho que vai muito nesse sentido aí que você está falando. A condição de homem, ela deve preceder a condição profissional, né? E a qualidade de homem, ela transborda também para a sua qualidade enquanto profissional, enquanto servidor público, né? Enquanto servidor. Para servir de forma justa. E na lida com a criminalidade, hoje quais são os principais crimes que a PRF combate aqui na nossa região? Aqui na região do Agreste Meridional, nós temos uma altíssima incidência de carros clonados. É muito grande a quantidade de carros clonados que os policiais, eles conseguem recuperar, né? Conseguem abordar e conseguem retirar de circulação. Tanto os policiais da atividade FIM, que eu falo sobre atividades que estão ali nos plantões de 24 horas, quanto as atividades do nosso grupo de patrulhamento tático, que eu falei agora há pouco, o foco deles o foco não, eles têm muitas abordagens no sentido de identificar clones, né? Então, assim, eu acho que semanalmente a gente consegue aí identificar 1 ou 2 clones, com certeza. Outros crimes também existem, né? Crimes voltados para o transporte de materiais para consumo, né? E aí, às vezes, não é crime, às vezes é uma infração administrativa. Mas temos aqui também uma grande incidência de transporte de queijo em condições não permitidas, né, pela vigilância sanitária. E isso é ruim, porque isso ali afeta diretamente a sociedade, né? Nós temos também aqui em crimes voltados para questões realmente de arma de fogo em veículo. Agora, realmente, a incidência de confrontos policiais, né, de crimes de natureza, assim, digamos assim, direta com criminoso, a PRF realmente ela não tem tanta incidência como a Polícia Militar, que tem isso aí, acho que quase que diariamente, uma coisa ou outra, ocorrência ou outra, ele vai ter um embate direto com o criminoso. A PRF ela não tem tanto isso, mas a gente tem um trabalho de investigação muito bom através do nosso sistema de inteligência, né? Através de
do tirocínio, como você falou, do policial também quando aborda um veículo. Então a gente consegue sim, tanto fiscalizar o trânsito quanto combater a criminalidade dentro da nossa atividade de pista, né, atividade ali das rodovias federais. Lembro-me de uma apreensão realizada por vocês em parceria com a Polícia Civil DENARC, quantidade expressiva de maconha estava sendo transportada numa caminhonete. O S10 branca. Esse é Isso mesmo. muita droga. Esse veículo ele saiu de, salvo engano, Petrolina e foi abordado aqui em Garanhuns. Então, assim, foi um acompanhamento, a união de várias forças, né? Sim. A Polícia Civil, né? O grupo especializado deles que eles têm lá, o DENARC, né? E juntamente com a PRF, a gente conseguiu fazer essa abordagem aqui em Garanhuns, na frente da nossa unidade policial. E foi um sucesso, né? Conseguimos tirar aí de circulação uma grande quantidade expressiva de maconha. Diga-se de passagem, o trabalho do Paulo Bicalho também é um trabalho extraordinário. Eu acredito que, lógico, a minha ótica é limitada, mas eu creio que ele, se não for o delegado mais atuante do Estado, com certeza, certamente é um dos mais, porque são apreensões extremamente importantes, expressivas, e um combate direto ao crime organizado. Isso. Esse indivíduo que foi localizado à época com essa quantidade de drogas, a informação que chegou para mim, também não sei se ela é verídica, de que ele já teria sido, no outro momento, autuado pelo mesmo crime, o mesmo modus operandi, só me engano, na Bahia, como ele é de Petrolina, enfim. Então é uma prática reiterada e eu penso que nem todo indivíduo que está errado, ele é errado. Mas tem indivíduos que eles são errados porque eles escolheram. Todos nós podemos, por alguma razão, cometer um crime, mas permanecer praticando crimes, aí é uma escolha típica do bandido, como a gente compreende o bandido, né, o marginal. E essa distinção entre aquele que está errado e aquele que é errado costuma vir somente após um bom tempo trabalhando, né, na linha de frente, combatendo o crime. E o que eu queria saber de ti é, em relação à atuação enquanto PRF, você teve a oportunidade de trabalhar também na região de fronteira, tríplice fronteira? Não diretamente, Jeff. Eu trabalhei lá, mas foi em uma ação muito específica, né? Eu fui lá para trabalhar lá em Foz do Iguaçu, Sim, né? Justamente na ponte da Amizade B, né? isso. E aí a gente se deparou com algumas situações. O crime lá, as situações, as ocorrências criminais lá são diferentes, né? São diferentes. Elas beiram mais o descaminho e o contrabando, Sim, né? Então, grandes quantidades aí de materiais que são transportados ilegalmente, sem nota fiscal, né? Remédios. Hoje em dia a gente está com essa febre do Monjaro, então muitas desses medicamentos são transportados ali. Cigarro, tem muito cigarro que é contrabandeado ali do Paraguai para o Brasil. Então ali, esse combate direto com criminosos, ele não é tão grande quanto esse trabalho de combate ao descaminho e ao contrabando. entendi. E eu tive, assim, o prazer de trabalhar lá, mas foi uma coisa muito pontual. Uma operação que eu fiz lá, trabalhei alguns dias, e nessa operação, inclusive, a gente até conseguiu apreender um caminhão com uma quantidade de anabolizantes, medicamentos proibidos, eletrônicos, enfim, quantidade boa de apreensão grande. Curioso que a PRF possibilita isso, né? Um policial que trabalha em Garanhuns, de repente ele pode ir para, sei lá, o sul-sudeste do país, desempenhar suas atividades por lá, mesmo sem conhecer ali as equipes. Isso. Ah, O nosso trabalho, assim, a gente tem uma academia, né? sim, E voltando um pouco à questão do concurso, quando você falou o curso de formação profissional, o CFP, a gente faz uma academia. Hoje a academia está lá em Florianópolis, né? Mas ela está sendo construída uma própria, que essa não é nossa. A estrutura foi toda formada, voltada para os policiais, os novos policiais serem formados. Mas ainda no prédio nosso. Nosso prédio está sendo construído em Brasília, nossa academia. E lá a gente aprende, né, técnicas de policiais, investigação, atendimento de sinistros, fiscalização de trânsito. E é um treinamento único para todos. Então a gente pode trabalhar aqui, trabalhar no sul, trabalhar no norte, com pessoas que a gente nunca tinha trabalhado, mas sempre seguindo o padrão. Por óbvio que tem algumas particularidades, claro, né? O que se trabalha, o foco que tem lá no norte, madeira, por exemplo, você não vai encontrar no sul.
Sim, lógico. Mas a doutrina de abordagem, a forma como os policiais trabalham em conjunto, eu posso trabalhar com qualquer policial que a doutrina vai ser a mesma. O que funciona essa questão do ingresso nas unidades especializadas da PRF? Algumas, inclusive, utilizam até um fardamento diferente. Isso. Nós temos algumas unidades especializadas que o policial, para ingressar nessa unidade, ele tem que fazer um curso específico. Então ele faz um curso, recebe lá o brevet, né, como a gente chama, Sim. seu jargão policial, essa forma aqui de falar. E aí ele adquire uma especialidade e não necessariamente aquela especialidade que ele adquiriu já garante o ingresso dele nesse grupo, né. Por exemplo, tem policiais que são do choque, né, são pessoas que fizeram curso de choque, choqueano, como a gente também fala, né, só que eles não estão na unidade de choque, eles estão espalhados pelo estado de Pernambuco. Então, se houver uma necessidade, a gente tem que formar uma unidade de choque nesses policiais espalhados, e aí sim essa unidade vai até o local do conflito. Então, o ingresso se dá através de necessidade e oportunidade. Nós temos aqui um grupo especializado, que é o grupo de patrulhamento tático, mas esse grupo ele é formado por policiais que receberam um curso específico para essa área, mas eles são portariados, eles têm uma portaria, né, assinada pelo superintendente, porém, diante da necessidade, eles saem desse grupo especializado e voltam para a atividade fim. Compreendo. Interessante isso. Mas uma dúvida, quando o policial ele consegue essa especialização, ele consegue o brevet, ele é recompensado por isso também? Ele recebe um acréscimo salarial? Não, não temos esse acréscimo salarial por essa aquisição de nova qualificação, né, digamos assim, desse novo curso. Realmente é porque ele tem vontade de trabalhar naquela atividade. Entendi, é uma questão de satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Mas se o policial buscar um mestrado, um doutorado, ele recebe um acréscimo salarial? Ainda não, não na atividade fim. Ele vai receber um acréscimo salarial se ele se ele se voltar para a instrução. Na PRF também nós temos um corpo de instrutores, Certo. né, que ministram ali as aulas e os cursos para os policiais, tanto os policiais que estão dentro da corporação já, dentro do órgão, como aqueles que estão entrando. Então, o policial que tem uma extensão, né, da graduação, seja um mestrado, seja um doutorado, ele sim recebe um valor a mais pelo fato de ele estar dando a instrução, ele enquanto instrutor, não só como policial, ele é um policial e também instrutor daquela disciplina. Aí, o policial que se destaca com essa extensão de graduação, ele realmente recebe um salário melhor. Então seria uma gratificação temporária, transitória, somente enquanto está acontecendo o curso de formação, enquanto ele exerce aquela atividade. Perfeito. Compreendi. Agora vamos falar de um tema um pouco mais sensível e eu vou te pedir tua opinião, pessoal, não só a opinião do PRF, mas a opinião do Luciano, tá? Em relação a questões de crime de embriaguez ao volante, quanto à questão da negativa à submissão ao teste de alcoolemia, ao bafômetro. O indivíduo diz que não quer se submeter ao bafômetro e aí ele assina um termo de recusa. Qual que é a tua análise sobre isso? Bom, é difícil me dissociar, digamos assim, do Luciano Pessoa para o Luciano Gestor, Sim, né? Até porque o Luciano Pessoa e Gestor, eles coadunam com o mesmo pensamento, que é o quê? Embriaguez, álcool e direção não se misturam de forma alguma. Eu, ao longo desses 20 anos, já vi muita coisa, muito sinistro causado por embriaguez. Então, assim, a consequência daquela conduta, ela nunca é boa. Eu acho que a sorte de quem consegue dirigir embriagado e chegar em casa é uma mega sena que ele ganhou. Reflexos são alterados, discernimento é prejudicado, sensibilidade é afetada. Então, nunca você vai me ouvir aprovando esse tipo de conduta. A recusa, ela é um instrumento utilizado, né, diante de algumas modificações normativas, para que o policial consiga identificar que o usuário fez uso de alguma bebida, porém, por direito do usuário não produzir prova contra si, ele se recusa a fazer o teste de alcoolemia, né, do etilômetro. E aí o policial confere a ele, garante a ele lá a autuação pela recusa.
uma infração que está tipificada lá no CTB e que tem os mesmos efeitos de uma autuação com a embriaguez constatada. Eh, Luciano, você acha que isso é certo? Acho, acho que é certo. Por quê? Porque a quantidade de famílias que são vitimadas por uma imprudência de um usuário que ingeriu bebida alcoólica e pegou no volante é muito grande, Jeff. Então, assim, eh, a dor de uma família de ter perdido um ente querido por uma irresponsabilidade, uma imprudência de um outro terceiro, de outra pessoa que fez uso de bebida alcoólica e pegou no volante, é uma coisa assim, é muito triste de você observar. Então, eu acho que a alcoolemia é um tema muito caro para a PRF, muito importante, e a gente vem combatendo isso anualmente. Anualmente a gente tem um combate intensificado, temos comandos específicos para a alcoolemia do trânsito, né, o combate à alcoolemia do trânsito, e sempre você pode observar que um policial ele está se ofertando ao usuário a possibilidade de fazer um teste de etanol para identificar se houve ali ingestão de álcool ou não naquele dia. Eu compreendo e concordo absolutamente contigo também. Enquanto policial militar, já tive a infelicidade de me deparar com inúmeros acidentes. A imensa maioria deles, inclusive, com vítimas fatais. E até especificamente, a vítima era um companheiro de farda também. Um sargento que estava trafegando numa moto e numa motocicleta e foi surpreendido por um indivíduo que estava saindo de uma festa que aconteceu numa cidade aqui próxima. Houve a colisão e, infelizmente, a fatalidade se consumou. E curioso é que, como a gente havia conversado, a questão da mudança de cultura, né? Eu tomo prazer também a esse contexto, a questão do CAC. Eu lembro de uma situação em que abordamos um indivíduo, ele era CAC, de fato, uma documentação toda regularizada. E aí ele estava com a esposa no carro e estava indo para outra cidade. E aí ele disse: eu bebi, sou CAC, estou armado, mas estou levando a minha esposa no médico. Como se o fato de ele estar levando a esposa no médico, que é uma obrigação dele enquanto homem, o isentasse da responsabilidade de estar portando arma de fogo e embriagado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o álcool não combina com o volante, quem dirá com a arma de fogo? E se juntam os dois, então a probabilidade de ter um problema grave é muito alta. Então, nesse caso específico, a gente precisou do apoio, inclusive, dos senhores para realizar o teste de alcoolemia, e esse cidadão, à época, se recusou, e como ele também estava com arma, foi feito todo o procedimento. Mas o que eu quero, ao fim das contas, te questionar também é, em relação aos CACs, qual que é a tua avaliação? Os CACs representam um problema para a segurança pública ou não? Você tem uma opinião mais armamentista? Me explica um pouco a maneira como você enxerga isso. Antes de entrar nesse tema, é bom lembrar que o Estatuto do Desarmamento, né, o que prevê o porte de arma, ele está lá descrito que está bem claro, está positivado que a gestão de bebida alcoólica, identificada portador daquele documento que confere a ele o uso da arma de fogo, ele perde automaticamente. Sim, Então, assim, talvez esse CAC aí já tivesse essa situação, ele embriagado com a arma, sim, sim, já teria perdido. sim. E vocês fizeram um trabalho perfeito. Já de antemão, parabéns. Eu acho que o CAC, ele é um segmento da sociedade, um grupo muito importante. Eu acho que a prática esportiva, ela é interessante, né? Que a gente, mais uma vez, vai falar é dividir grupos e grupos, pessoas e pessoas. Sim, Então, hoje em dia, o CAC, ele tem ali, diante de tantas mudanças legislativas, hoje ele tem a possibilidade de sair com armamento de casa para o stand de tiro. Quem tem o porte de arma de fogo pode sim sair com aquele armamento, com armamento, portando, né, mas quem não tem, ele tem uma guia que vai conferir a ele o trânsito da casa até o local onde ele vai praticar o stand de tiro, isso.
E tem uma série de regras que não me recordo aqui exatamente quais são, mas eu acho que realmente tem que ir dentro do estojo, da case, né? A munição tem que ir Isso. preparada, enfim, tem uma série de coisas que, como há tantas mudanças aí, mudanças normativas, a gente acaba não decorando todas. Mas eu acho que o CAC sim é um importante para a sociedade, é uma prática esportiva muito interessante, eu gosto muito de atirar, então eu atiro em virtude da minha atividade profissional, mas se eu não fosse policial, eu acho que eu estaria inserido no grupo dos CACs para atirar. E aquelas pessoas que são CACs, mas que usam de forma desvirtuada aquela característica, aquele certificado que ele tem, aí essas pessoas a gente não pode realmente, aplaudir, não pode manter na sociedade, a gente tem que afastar da sociedade, porque são pessoas que não querem o bem da sociedade. Eu penso que a liberdade envolve responsabilidade. Então, para que você tenha a liberdade de portar uma arma de fogo, você tem que ter a responsabilidade de conhecer o ônus proveniente disso. É o tio Ben do Homem-Aranha, né, grandes poderes, Esse, grandes responsabilidades. Então, grandes assim, sou a favor da política armamentista? Não, eu não acho que armando a sociedade a gente vai resolver, mas também não é armando a bandidagem, não é armando a bandidagem. Eu acho que nós temos exemplos de alguns países como os Estados Unidos, né, Texas, por exemplo, que ali o porte de arma todo mundo anda armado. E há quem defenda que ali a criminalidade é baixa por conta disso. Não sei se a gente pode, de fato, assim, asseverar que seja por conta disso. Também tem uma questão cultural, a gente não pode se comparar a um outro país, porque culturalmente nós somos diferentes. Mas eu acho que arma de fogo, um cidadão de bem, que quer defender sua família, ok. A arma de fogo naquele cidadão que vai beber, vai fazer uso de bebida alcoólica, vai fazer o uso da arma de fogo de forma errada, não é o correto. Eu vou dar um exemplo aqui, estava lembrando agora, falando aqui, lembrando, um desses meus casos de corredoria, um policial rodoviário federal, ele entrou numa boate, fez uso de bebida alcoólica e ele foi filmado pelas câmeras da rua, né, da boate. Ele sai da boate e dá 2 disparos para cima. E aí ele se volta para um rapaz que estava sentado no muro, e o rapaz nem conhecia ele, e ele pega a arma de fogo e bate no ouvido do rapaz. E depois os amigos tiram ele daquela situação, quando ele está se afastando, ele se vira para o rapaz e dá um tiro em direção ao rapaz. A perícia identificou que a munição, o projétil atingiu 90 centímetros da cabeça do menino. Não pegou, graças a Deus. Mas esse rapaz, ele não tem condições de portar uma arma de fogo. Não tem condições. E ele era Ele policial. foi demitido. Ele era Essa policial. situação. Isso. Pois é, isso é um assunto bem polêmico, mas ele é necessário ser discutido. E nós estamos aqui também para quebrar alguns tabus. Enquanto policial militar, eu sei que existem companheiros de profissão que não possuem as características psicológicas necessárias em termos de equilíbrio emocional e até saúde mental para portar uma arma de fogo. O porte, para mim, não é vaidade, é necessidade. Perfeito. E portar arma de fogo, para mim, demanda, assim, um ônus absurdo, porque eu tenho que ficar mais atento, eu tenho que observar com quem eu estou dentro do carro, com quem eu estou na rua, porque a minha segurança, a segurança das pessoas que estão comigo, as pessoas que eu não conheço, e às vezes o mau uso pode resultar, inclusive, na minha própria morte, ou seja, eu posso morrer com minha própria arma. Então, eu acredito que nós não estamos ainda, enquanto cidadãos brasileiros, prontos para conduzir veículos. Quem dirá para portar armas de fogo? Isso. Então, nós primeiros precisamos investir em mudança cultural, em educação. Porém, entretanto, todavia, eu sou, assim como você, defensor de que o cidadão de bem ele deve ter a oportunidade de defender a si e defender a sua família. Então, se um indivíduo vai entrar na tua casa e você é possuidor de uma arma de fogo, deve possuir uma arma de fogo, você tem, inclusive, o direito
constitucional, está lá previsto no artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa de se defender, utilizando-se para tanto os meios necessários e disponíveis. Então, se tem arma de fogo, use, né? Mas, enfim, eu penso que para combate efetivo da criminalidade, nós precisamos investir de forma imediata em material humano, novos policiais, em equipamentos, mas no longo prazo a gente precisa investir em educação, Sim, em mudança do sistema legislativo. sim. Nós temos um poder judiciário muito confuso, nós temos uma audiência de custódia muito confusa, e nós temos, de forma predominante entre os policiais, a sensação de enxugar gelo. Você conduz o indivíduo 5 vezes por curso para a delegacia. E aí a pergunta é: você conduz 5 vezes o mesmo indivíduo por furto? É perceptível que aquela pessoa, como você disse agora há pouco, ele não está cometendo um crime, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Então, assim, são pessoas que não querem, não é um estado de necessidade que vai fazer com que ele furte um pacote de feijão do mercado para alimentar a família. Ele, de forma reiterada, ele permanece naquele crime por satisfação pessoal, necessidade, vontade de adquirir um bem, não interessa. Mas ele é um criminoso quanto mais. E eu concordo com você. Essas pessoas, elas podem ter uma visão diferenciada daquilo do que é o criminoso? Não, não. É diferente de um pai de família que ele vai no mercado e furta um pacote de feijão hoje porque quer dar para o seu filho que está passando fome em casa. Então, concordo com você em tudo que você falou, Jeff. A gente tem que ter uma mudança cultural, a gente tem que ter uma capacitação, mais capacitações para os policiais, melhores armamentos, uma mudança, um treinamento de saúde mental aos policiais que nós vivemos sob estresse constante. Você falando de armamento aí, de pessoa entrar na sua casa. Desde que eu entrei na polícia, há 20 anos atrás, se eu disser a você que eu já relaxei completamente dentro da minha casa, em qualquer lugar, na rua, eu tô mentindo. Não sou um homem tenso. Não sei se você adquiriu essa característica de ser uma pessoa tensa, mas eu adquiri a característica de ser uma pessoa mais atenta, uma pessoa que fica ligada, como a gente diz, né? Chega num bar, poder no restaurante para comer alguma coisa, tá sempre olhando para os lados. Então, assim, aquele relaxamento, aquele estado de relaxamento que a gente tinha antes de ser policial, eu não tenho mais. Não sei se você tem, mas eu não tenho mais. Não. E aí, isso envolve uma série de situações, como você bem disse, né? Eu tenho que me proteger minha família, proteger meus amigos, de pessoas como esse que você falou, que você conduz 5 vezes para a delegacia pelo mesmo crime cometido. Então, é isso que você falou, concordo. Eu acho que a gente tem um trabalho árduo e, por vezes, esse trabalho ele é tido como um trabalho desmotivante, que é o enxugar gelo, Sim. né? É chato você conduzir uma pessoa que acabou de cometer um crime, aquela pessoa sai antes de você da delegacia. Já aconteceu com você, deve ter acontecido, né? Já diversas vezes, cara. Fico puto com isso. Pois é. Puto, mas Parece que você que os papéis são invertidos. esse que tá sendo punido. E aí, o Calma, Código Penal, ele pede para que seja o condutor tenha preferência na oitiva, né? Mas acaba que, às vezes, o conduzido é que é ouvido e você fica lá, o conduzido sai, ainda debocha, às vezes, da equipe de policial que fez a condução. Cara, isso não existe. Por isso que eu digo sempre, sempre, nunca subestime o homem, porque quando as leis do Estado não são suficientes, às vezes o homem em questão vai colocar a lei dos homens em prática. Então não subestime o homem. Ao honrado honra, ao folgado força. Então, no fim das contas, quem diz o tratamento que merece receber é o cliente. É o que eu costumo praticar enquanto operador. Se o cara colabora, ele primeiro deve entender que aquilo ali não é uma questão pessoal. Não sou eu contra ele, é o Estado, a mão pesada do Estado, combatendo o crime que ele praticou. Isso. Então, se ele colabora, a algema
deve sim ser folgada, ele deve sim ir ao banheiro, ele deve, inclusive, a gente até quebra alguns protocolos. Você vai falar com seus familiares, não tem problema nenhum, vamos permitir que chegue a sua alimentação, enquanto a custódia está ali, a cargo da polícia militar. Eu sempre digo que o bom senso cabe em todas as situações. Porém, existem alguns, principalmente esses criminosos habituais, que praticam crimes de forma reiterada, que eles são debochados. E aí só a linguagem da força resolve. Parece que é realmente o que você fala, isso acontece. E quem é servidor da área de segurança, uma vez ou outra na sua vida policial, já se deparou com uma situação dessa, do deboche, Sim, sim. de você ser afrontado. Confundir educação com frouxura. Perfeito, O cara é frouxo, está sendo Perfeito. educado. perfeito. E isso aí, cara, deixa qualquer servidor de segurança pública extremamente indignado. E se a gente for observar a composição da segurança pública, é uma verdadeira desordem. Nós temos diversas instituições compondo a segurança pública, Polícia Federal, PRF, Polícia Militar, e aí vem aquela máxima de Maquiavel: vamos dividir para governar. Nós estamos, no fim das contas, todos no mesmo barco, mas remando para posições diferentes. Não existe um sistema unificado de segurança pública. Até existe, né? Assim, eu esqueci a sigla que eles utilizam, Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Mas é algo que não se coloca em prática de forma efetiva. Isso acaba por comprometer a, a, a qualidade do serviço ofertado, porque se a gente for observar hoje a segurança pública sob a perspectiva do policial, não está legal. Sob a perspectiva da população, também não está legal. Se nós levarmos essa informação para qualquer que seja, sei, o professor, o vereador, o médico, e dizer, "Ó, esse cara foi preso 5 vezes por furto. O que é que você acha disso?" Ele certamente dirá, tá errado. Isso. Mas a culpa da segurança pública é só do policial que está na rua no enfrentamento direto ao crime? Não, é culpa também e principalmente de quem legisla, ou seja, toda a transformação passa pelo viés político eleitoral. Então, falta até representatividade política, e eu vou entrar agora num ponto que também é delicado. Houve uma mudança recente em relação a indivíduos que, enquanto policiais e até enquanto magistrados, enquanto procuradores da República, aconteceu um caso muito famoso, eles saem das suas condições, das suas funções públicas, do seu cargo público efetivo conquistado e buscam um cargo eletivo. Então há hoje uma briga, um bloqueio, uma limitação em relação a isso. Qual a tua avaliação? Jeff, eu acho assim que o servidor público, ele já representa o Estado ali na sua atividade. Sim, Se o servidor público, se ele de fato observar a sua função enquanto servidor público, servir ao público, eu acho que não há nenhum problema desse servidor público ele realmente trabalhar junto ao povo dentro de algum cargo eletivo ou alguma questão legislativa, sendo parlamentar, enfim. Mas existe também aqueles outros que não veem dessa forma. Eles não veem a servidão pública como uma dádiva. Eles veem como uma oportunidade. E aí, para essas pessoas, eu acho que não cabe esse tipo de mudança, né? De realocação, né? Daquela pessoa dentro de um grupo que é, propriamente dito, criado para servir diretamente à sociedade. Eles são representantes da sociedade, representantes do povo. Então, assim, PRF tem representantes do povo. Temos aí deputados federais, temos deputados estaduais, vereadores, acho que o prefeito nunca teve não. Mas tem policiais rodoviários federais que saem das suas atividades, das suas funções, na verdade, dos seus cargos, para exercer esses mandatos aí. Então, assim, eu parabenizo essas pessoas, porque eu acho que são pessoas que se mostram interessadas em ajudar, em representar o povo, né, dentro dos segmentos legislativos. Agora, tem outros que não, tem outros que usam isso aí, a máquina legislativa de forma deturpada. Procuradores, juízes,
PRFs, policiais militares. E aí, para essas pessoas, eu não consigo enxergar essa atitude de sair do cargo que ele até estudou e passou para poder seguir um caminho desvirtuado. Não vejo como positivo. Quando o PRF ele disputa uma eleição e ele consegue ser eleito, ele sai do serviço do seu cargo originário de PRF ou ele tem a oportunidade de voltar após o fim do mandato? A Constituição Federal, ela prevê algumas possibilidades de manutenção do cargo, né, eletivo, o cargo legislativo, com o cargo de PRF. Não me recordo agora exatamente quais são as opções, mas normalmente, policial ele adquire uma licença para cumprir os 4 anos do mandato, depois Sim. ele retorna para a PRF. Perfeito. Eu não sabia dessa dinâmica em relação à PRF. Eu achei que se ele fosse eleito, ele sairia já ali da condição de PRF, ele não A retornaria. Constituição Federal, ela tem um ponto, salvo engano, parece que, acho que só para vereador que ele consegue fazer isso, a depender da situação, se não houver incompatibilidade de horário, de atividades na Câmara, atividades nem atividade fim, entendeu? Entendi. Mas não vou te afirmar aqui com toda certeza, tenho que me debruçar novamente na Constituição para poder ver. Outros já não, outros lá realmente eles têm que sair, quer dizer, desculpa, eles pedem uma licença do cargo de PRF, cumprem o mandato, depois eles retornam. Perfeito. Luciano, quando nós trazemos policiais, naturalmente vêm para mim sugestões e perguntas. E eu falei para algumas pessoas, obviamente, que te traria para cá, serviria para essa conversa. E uma pergunta que me pediram que eu lhe fizesse foi: qual é a opinião do Luciano sobre a Guarda Municipal Armada? Aí eu vou me antecipar. Eu vejo com bons olhos. Inclusive, dou total apoio, legitimo a atuação dos guardas municipais, porque existe muito trabalho. E quanto mais gente para dar conta desse trabalho, melhor. E aqui em Garanhuns especificamente, a Guarda Municipal tem feito um trabalho brilhante, especialmente a Getan. Sim. Eles têm desenvolvido um trabalho incrível, mas passando a bola para ti, qual é a tua opinião sobre a Guarda Municipal de modo geral? Jeff, eu fiquei extremamente feliz com a mudança legislativa que houve recentemente, que permitiu que as guardas municipais tivessem porte de arma. Sim, Você tomou conhecimento também, né? sim. Então, assim, eu sou totalmente a favor, concordo com você inteiramente, quando a gente traz a ideia de integração entre esses órgãos. E eu sou suspeito a falar porque eu faço muitos trabalhos com a Guarda Municipal aqui de Garanhuns. O Getan, mesmo que você falou, já trabalhou conosco na apreensão de animais ao longo da rodovia. Já fizemos algumas operações utilizando essa parceria. Então, assim, a Guarda Municipal ela tem que ser constantemente reforçada, aprimorada. Ela tem que ter melhores aparelhos, melhores equipamentos, melhores cursos, para que evolua enquanto polícia, enquanto servidor público, enquanto servidores voltados para a segurança pública do município. Enquanto polícia municipal. E há uma tendência pela municipalização da segurança pública. Existem cidades em que a guarda desenvolve um trabalho mais efetivo e mais notório que a própria polícia militar. Perfeito. E eu tenho observado que conforme a guarda vai ganhando mais corpo, mais organização, até para nós também, enquanto policiais militares. Policiais militares eu me refiro porque a maior parte da tropa que acompanha a segurança pública hoje no Brasil, existe um alívio, digamos assim, em relação ao fardo. Porém, existem alguns pontos que, ao meu ver, precisam de correção, de uma atenção especial. E aí eu volto à mesma tecla, bater na mesma tecla, a integração, a necessidade de integração. Por exemplo, aqui a gente não chama de Copom. Hoje no Recife é Copom, aqui é Central de Operações. Uma central de operações unificada, por exemplo. A gente realmente precisa, né, dessa unificação através de um
ponto focal, Sim, né, um ponto central, onde esse ponto vai fazer a integração entre essas forças. Eu costumo dizer, se você carrega um botijão de gás, mesmo que esteja vazio, um dedo, você vai empregar uma força. Se você carrega com os 5 dedos, você carrega muito mais facilmente. sim. Então a ideia é essa. A Guarda Municipal, até fazendo parênteses aqui, agradeço muito, imensamente, a Rodolfo e a toda a Guarda Municipal pelas operações que a gente pratica em conjunto. Então, assim, a gente faz várias operações na frente das nossas unidades policiais aqui em Garanhuns. E a colaboração deles, a participação deles é fundamental para o sucesso daquela ação. Perfeito. Estamos caminhando para o fim já do nosso podcast. Luciano, mais uma vez, quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Parabenizar pelo trabalho brilhante que você vem desempenhando à frente da PRF. Se bem que a condição de chefia foi assumida recentemente, mas o teu trabalho já são 2 décadas da tua vida dedicada ao policiamento ostensivo nas rodovias, ao trabalho correcional, enfim, à diversidade que a PRF te possibilitou, né, em termos de atuação profissional. O que é que o Luciano de hoje diria para o Luciano de 20 anos atrás? Meu amigo, o que o Luciano de hoje diria para o Luciano de 20 anos atrás? Eu acho que a experiência me trouxe mais prudência, né, em algumas ações, mais empatia, mais, eh, como eu falei no começo da nossa conversa, ouvir mais. O Luciano de 20 anos atrás era um Luciano mais empolgado, como a gente gosta de dizer no jargão policial, aquele sangue no olho, empolgadão. E isso é natural. Quase todos os policiais que saem dos cursos de formação saem com esse viés, né, essa característica. Mas hoje, com 20 anos, eu vejo que algumas atitudes que eu tive lá atrás, hoje eu poderia ter pensado 2 ou 3 vezes antes de tomar. Então, assim, o Luciano de hoje falaria para aquele lá atrás: "Calma, tua hora chega, guerreiro". Excelente. Como que as pessoas devem fazer para te encontrar nas redes sociais, no Instagram principalmente? Eu tenho o Instagram @luciano_prf, né, também temos aqui próprio @prfpe, né, que é o Instagram aqui no estado, mas o meu diretamente é luciano_prf. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Luciano. Que Deus continue abençoando imensamente a tua vida. Que essa parceria entre as forças de segurança, que ela permaneça e que nós possamos dispor de cada vez mais líderes feito você, com essa postura comedida no falar, generosa no agir, mas sempre com uma conduta pautada na empatia, na razão, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado e conte sempre conosco. Eu que agradeço, chefe. E assim, como foi dito no começo, né, minha primeira participação no podcast, e foi ótimo que foi com você essa primeira participação. Me senti super à vontade, um papo muito gostoso. E, cara, desejo sucesso. Teu programa, o teu podcast é um sucesso. Eu tô há 2 anos em Garanhuns, 2 anos e alguns meses, e sempre escutei muito, muito sobre você. E quando a gente conversou sobre isso, sobre essa participação aqui, eu sabia que se fosse para ser a primeira vez no podcast, era para ser com Foi você. muito obrigado, feliz demais, lisonjeado até. Que Deus te abençoe sempre, conte sempre com a gente também. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, tá? Segue o Luciano também no Instagram. Enfim, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.